Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo esse podcast produzido para a Mostra Cultural da Escola Copep no ano de 2021. Aqui nesse programa nós vamos falar um pouco sobre o Brexit, exatamente o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Gustavo, professor de Geografia, e esse podcast foi produzido em parceria com a professora Maiara de História. Beleza? Espero que vocês gostem. Separamos da seguinte maneira o nosso programa. No primeiro momento vamos falar um pouco sobre a União Europeia, depois os estudantes do nono ano falaram sobre o processo de saída do Reino Unido da União Europeia e veremos também as consequências desse processo, tá bem? Então espero que vocês curtam e simbora para o programa! A União Europeia é uma união econômica e política de características únicas, constituídas por 27 países europeus que, em conjunto, abarcam grande parte do continente europeu. A antecessora da União Europeia foi criada após a Segunda Guerra Mundial. Os primeiros passos visavam incentivar a cooperação econômica, partindo do pressuposto de que, se os países tivessem relações comerciais entre si, se tornariam economicamente dependentes uns dos outros, reduzindo assim os riscos de conflito. Foi assim que, em 1958, foi criada a Comunidade Econômica Europeia, então constituída por 6 países: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Desde então, mais 22 países aderiram a esta grande organização, formando um enorme mercado único, também conhecido como mercado interno, que continua a evoluir para atingir o seu pleno potencial. Em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido oficializou sua saída da União Europeia. O que começou por ser uma união meramente econômica, evoluiu para uma organização com uma vasta gama de domínios de intervenção, desde o clima, o ambiente e a saúde até as relações externas e a segurança, passando pela justiça e a migração. Em 1993, a Comunidade Econômica Europeia passou a chamar-se União Europeia, refletindo esta evolução. Em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido saiu da União Europeia. Mas, para entendermos melhor o que isso significa, primeiro vamos diferenciar Reino Unido e Grã-Bretanha. Para entender o que é cada um desses nomes, é importante ter em mente que todos eles se referem a regiões das Ilhas Britânicas. Essas ilhas são um arquipélago que fica um pouco para fora do noroeste da Europa, separadas do continente principal pelo Canal da Mancha. O Reino Unido é um conjunto de países que, em algumas situações, é tratado também como um país único. O nome completo dele já ajuda a entender o que ele é. Ele se chama Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Ou seja, o Reino Unido é composto por Grã-Bretanha, ilha onde se encontra a Escócia, País de Gales e Inglaterra. E Irlanda do Norte é um pedaço ao norte da ilha da Irlanda. Ou seja, se você pegar o Reino Unido e tirar a Irlanda do Norte, o que sobra é a Grã-Bretanha. Brexit é uma abreviação para British Exit, saída britânica na tradução literal para o português. Esse é o termo mais comumente usado quando se fala sobre a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. Em um plebiscito realizado em 23 de junho de 2016, eleitores britânicos puderam decidir se o Reino Unido deveria permanecer ou deixar a União Europeia. A maioria, 52% contra 48%, decidiu que o país deveria deixar o bloco. Mas essa saída não aconteceu de imediato. Foi inicialmente marcada para o dia 29 de março de 2019. Porém, esse prazo não foi cumprido e acabou adiado 3 vezes, para 31 de janeiro de 2020. O Reino Unido, portanto, deixou a União Europeia em 31 de janeiro de 2020. Mas as principais mudanças na vida dos cidadãos comuns europeus e britânicos só passaram a ser notadas agora, em 2021. Em janeiro deste ano, se encerrou o chamado período de transição, em que Londres e Bruxelas mantiveram a maior parte das leis do bloco, enquanto negociavam como seria seu novo relacionamento. Digo Londres e Bruxelas porque Londres é a capital da Inglaterra e Bruxelas considerada então a capital da União Europeia. O Brexit prevê, entre outras mudanças,
o fim da livre circulação de pessoas, a imposição de controles aduaneiros e a limitação de serviços que antes fluíam de um lado para o outro sem grandes restrições. As regras estão em um documento de mais de 1000 páginas que também aborda outros pontos, como cooperação climática, segurança e transporte. Não está descartado, no entanto, que no futuro sejam reestabelecidas algumas facilidades perdidas com o Brexit. 3 pontos importantes para a gente destacar, então. Primeiro ponto. Durante vários anos, britânicos e europeus viajaram de um lado para o outro do Canal da Mancha e puderam escolher livremente onde viver e trabalhar. Essa vantagem chegou ao fim. Agora será necessário um visto para estadias longas e motivo de trabalho. Segundo ponto. Os europeus que desejam trabalhar no Reino Unido terão que se inscrever online para obter um visto e serão solicitados a apresentar uma oferta de trabalho, nível de inglês suficiente e um salário de pelo menos 25.600 libras por ano, entre alguns outros requisitos. E os cidadãos britânicos que querem viver e trabalhar em um país do bloco europeu deverão atender aos requisitos do sistema de imigração de onde pretendem se estabelecer. E o terceiro e último ponto que nós queremos destacar aqui é justamente a saída do mercado comum, ou seja, não haverá tarifas adicionais entre exportações e importações, mas serão impostos alguns controles de segurança na alfândega e isso pode atrasar a troca fluida de mercadorias. Gente, esse é o grande panorama a respeito do Brexit, então, algo que vem se arrastando desde 2016 e se concretizou então com a oficialização da saída do Reino Unido em 1º de janeiro de 2020 e agora a partir de 2021 então as regras de fato valendo para cidadãos britânicos e europeus. Beleza? Aqui quero deixar meu agradecimento para a professora Maiara, para o pessoal do 9º ano. Esse trabalho foi construído ao longo do ano, turma. Esse processo de produção desse podcast se iniciou com os debates que nós fizemos ali mais ou menos em meados de junho sobre o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia e agora então se concretizando em forma de podcast. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez meu agradecimento à turma do 9º ano e até uma próxima!